vocês sobre aquela questão do aluno que procurou a gente, não gostou porque estava tendo intensidade, e aí não estava adaptado àquilo, e aí achou que deveria ter um monitoramento da frequência cardíaca, nós vamos falar. Teste de VO2, mas ele é caro, ele é isso, realmente ele é caro, mas tem como você contornar isso com testes submáximos. Mas ele não é o ideal. Não é o ideal. Ele não está me dando o real do aluno. Perfeito, não está dando. Mas não adianta nada eu pegar um teste de VO2 também, e aí executa, paga lá R$2.000 e poucos no teste, numa clínica top, por exemplo, como tem no Rio de Janeiro, e aí faz aquele monte de testes fantásticos, tal, e aí chega na sua mão aquele relatório com analisador de gases, você fala assim, como é que eu transformo isso aqui em treinamento? Tem que saber. O teste baseado na velocidade máxima, se for na esteira eu consigo o que é chamado de VVO2, um teste de lactato sanguíneo, o RPE, que é a escala de Borg, a percepção, tem uma redundância aí, tá? Na tradução ficou, percepção subjetiva de esforço, também tem validação, é interessante ser utilizado, pode ser interessante também como forma de feedback do treinamento que foi prescrito. Teoricamente você programa, sei lá, que ocorra 80% da velocidade que num teste ele desempenhou para você, você prescreve o treinamento e ele te dá um feedback relacionado a isso. Qual é o problema da escala de Borg ou de qualquer teste subjetivo? Precisa de um treinamento do profissional que vai aplicar e o seu aluno tem que estar treinado também. Ele tem que estar familiarizado com o sistema. Então, por isso é importante essa troca, para que, se você prescreveu o 80 e ele te dá uma resposta que está adequada, beleza. Se você prescreve o 80 e ele te dá mais ou menos como se tivesse a 70% do máximo dele, ele está, teoricamente, se ele respondeu certo, ele está com um subtreinamento aí. Então a gente tem que corrigir. Será que tem que corrigir a velocidade? Se ele respondeu certo, a correção em cima da velocidade máxima e aí fazer um escalonamento adequado. E o outro, que está sendo muito utilizado ou como pós-exercício ou como linha de repouso, linha base de repouso, que é a variabilidade da frequência cardíaca, onde ele me diz exatamente a atuação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, de que forma a resposta está acontecendo. Se ele dorme bem, se ele não bebeu naquela noite, se controlou a ingestão de café, de cafeína, chocolate, Red Bull, tudo isso, se ele está tranquilo dentro do ambiente familiar, se ele está tranquilo dentro do ambiente profissional, e ele executou esse teste e teve uma melhora significativa em repouso, por exemplo, da atuação do parasimpático relacionado ao teste que ele fez anteriormente, há 2 meses atrás, significa que e ele está evoluindo no treinamento dele, significa que o treinamento está trazendo benefícios para esse sistema cardiovascular, perfeito? E isso é importante para monitorarmos. Qualquer variação, ele está treinado, ele está adaptado, a variabilidade está dentro do esperado, e lá na frente tem algum decréscimo, e aí a gente começa a monitorar o nível de estresse mais elevado, isso pode vir a ocasionar o quê? Risco de lesões musculoesqueléticas. Se esse aluno, então, ele está no meio do programa e eu estou acelerando, eu estou aumentando a intensidade, o treino está muito pesado e a resposta dele não está condizente com aquilo, pode significar lá na frente uma lesão musculoesquelética. E com isso, o quê? Um afastamento do seu treino, com isso você perde dinheiro com isso, não é interessante, e uma demora para um retorno efetivo ao treinamento. E aí vai ter que retornar no nível mais baixo do que ele estava. Então, todo esse complexo monitoramento ele deve ocorrer para te trazer feedback, para te dar feedback para que essa prescrição seja otimizada, seja próximo daquilo que você está querendo, próximo do limite máximo dele, mas que traga benefícios e não traga consequências maléficas para o aluno. Aí, um padrão de avaliação, e aí peguei a minha, onde tem todo o processo de anamnese, o bate-papo, a conversa,
A conversa ela é mais importante do que os números. Muitas das vezes você descobre erro no processo alimentar, você descobre erro no processo de treinamento, se esse aluno tem fugido lá do treinamento, da academia, da onde quer que seja. Eu já peguei alunos, por exemplo, ela fez a avaliação física comigo, 2 meses depois, aquela loucura, quis fazer a segunda, fez a segunda, teve um decréscimo, teve um aumento de massa muscular, teve um decréscimo de gordura corporal, perfeito, indo no segundo, aumentou a massa muscular mais um pouquinho, menos do que a outra, é o esperado, gordura corporal baixou também, na 4ª avaliação aumentou um pouquinho de massa muscular, gordura corporal tinha aumentado um pouquinho relacionada à outra. E a pessoa, não, o que está errado isso, que não sei o que, tal. Você escuta, tenta entender o que está acontecendo, por isso a importância da anamnese, e em cima disso você começa a perguntar, como é que é a sua alimentação? Ela não fazia com o profissional, com o nutricionista, que eu sempre recomendei e recomendo. Não recomendo dieta alimentar com nenhum outro profissional, médico, com nutricionista. Como é que é a sua alimentação, fulano? Não, é boa. Você toma o café da manhã ou fica em jejum e vem para a academia? Não, toma o café da manhã, vem para a academia, isso, treino cedo, depois faço o café da manhã, o lanche da manhã e o almoço, faz um lanche menor ali, depois almoça. Falei, tá, e depois você faz o lanche da tarde, tem entre o almoço e o lanche da tarde, no intervalo ali tem outro, depois a ceia, ou a alimentação à noite, o lanche da noite. O que você come mais ou menos? Não, como fruta, legume, verdura, o seu prato, como é que é? Não, é isso, tal. Até aí, não é a minha especialidade, mas você tentando mapear o que estava acontecendo. Você está vendo treinado sempre? Não, não estou faltando não. E eu via isso realmente. Apesar de não ficar todos os dias na academia, mas você percebia a presença constante do aluno. Aí me deu na telha perguntar o que você come entre o café da manhã e o almoço? A banana. Eu falei, tá. E entre o almoço e o lanche da tarde? Banana. Até aí, né? Não estou monitorando o consumo calórico dela, então não tem como levantar. Aí me deu, quantas bananas você come de manhã, quando você chega da academia? Eu chego da academia, uma fome danada, eu como 3 a 4. Aí eu falei, opa, e à tarde? Umas 3 a 4 também. À tarde, normalmente, eu como menos, como mais 3. Eu falei, tá aí, a banana é calórica. Não, mas a gente vê que banana faz bem, é uma fruta boa. Eu falei, mas é calórica. Uma coisa é você comer uma banana, outra coisa é você comer 4 bananas. A resposta está aí. Mostrei para ela lá a caloria de uma banana, a caloria de 4 bananas. E aí, falei, vou fazer um cálculo hipotético aqui. Aqui. Durante a semana, vamos dizer que você não faça isso sábado e domingo. Deve fazer também. Segunda a sexta. Olha aqui o excesso calórico que você está tendo. Quantas sessões de treinamento em intensidade alta você precisaria para gastar? E aí está a resposta. Então, a anamnese é fundamental. Tá? Às vezes fala que não toma medicamento, você vai conversar e tomo de vez em quando isso, e você tem um feedback. Do lado são os dados, tá? Que a gente vai, coleta tudo. O aluno está vidrado nessa questão visual, o percentual de gordura. A gente sabe que os testes que nós utilizamos, eles são falhos. Bioimpedância, mais ainda, mas a bioimpedância, sim, bioimpedância, mas o compasso de dobras cutâneas, ele é duplamente direto, perfeito. Só que tem vários artigos falando, se eu desconsiderar o percentual de gordura, para o aluno eu passo, mas eu desconsidero para mim, e numa segunda reavaliação, numa segunda avaliação, eu comparo as dobras cutâneas de antes e depois. E aí eu vejo o somatório disso aqui. Isso daqui que importa. Opa, não tem duplamente indireto a equação. Por quê? A medida e o equipamento é o mesmo, o avaliador é o mesmo. O que vai acontecer? Teoricamente, essas medidas são fidedignas. E aí eu consigo traçar um paralelo melhor. E eu explico isso para o aluno.
eu vou desconsiderar isso daqui na segunda avaliação quando você voltar. O percentual de gordura não me importa, me importa esse somatório. Tá? Ah, mas a bioimpedância, tá, uma bioimpedância boa está na ordem aí dos 20, 30 mil reais. E é caro. E aí você tem que recomendar, não pode beber água 4 horas antes, não pode fazer consumo de nenhuma comida 4 horas antes, tem que esvaziar a bexiga antes de fazer, o ambiente tem que estar controlado, a questão da umidade, então tem que ter um ar-condicionado com controle de fluxo de umidade, para que você consiga fazer a repetição desse padrão da primeira para a segunda e por aí vai. Então, assim, tem muito erro. Então, eu nunca quis investir numa balança de bioimpedância. Eu estou falando por mim. Até porque as pesquisas até hoje, elas me indicam que eu não tenho tanto recurso. O que eu tenho de recurso vale mais a pena usar o compasso. Vai chegar um momento, como está acontecendo com os relógios, com as pulseiras, que essas balanças de bioimpedância vão ter uma precisão altíssima. Vai aumentar e muito. Ainda não temos hoje no mercado essas mais baratinhas. Então, o valor é muito alto e ainda uma série de controles para o aluno, que muitas das vezes não é possível dele realizar, para que tenha uma medida mais fidedigna.